Olá, amigos e irmãos, eu sou o evangelista Marcos Roberto Rosa. A minha missão aqui no nosso canal Conversas Reveladoras Podcast é ajudar os nossos amigos e irmãos no entendimento em relação a Deus, a humanidade e o mundo. Esclarecer. Muitas das vezes nós vamos na igreja, frequentamos a igreja, mas não absorvemos o Deus a quem falamos dele. Nós estamos numa sociedade que fala-se muito de Deus, até acho importante e necessário. A Bíblia mesmo diz isso, que chegaria um tempo que as pessoas teriam sede de Deus e buscariam entender a Deus. Porém, nós estamos vivendo num tempo de pouca absorção de Deus. E essa falta de entendimento, de compreensão, ela faz com que nós não cheguemos a lugar nenhum. Podemos até acreditar que a salvação não existe e que Jesus já voltou. Alguns dizem que Jesus já até voltou, Outros dizem que ele não vai voltar. E outra ala no mundo querem descredibilizar Deus. Isso está explicitamente em muitas produções cinematográficas, nos comportamentos das cidades. Teve um ato de violência num dos países europeus há poucos dias, e foi provocado por um seguidor de uma outra religião. Mas a pessoa que estava se pronunciando a respeito deste ato violento, ela imaginava que era um cristão. Nesse fato, a violência daquela pessoa ela é diminuída, enquanto pensa-se em que a pessoa acharia que poderia ter provocado aquele ato era um cristão. E é engraçado que você vê tanta hostilidade e são os cristãos que são perseguidos. Mas o assunto que eu quero falar nesse espaço que temos é sobre por que o ser humano, mesmo sabendo do risco, da letalidade e de que ele pode sofrer o dano, ele prefere o caminho mau. Por quê? Por que o ser humano prefere um caminho que pode degradar a sua vida, destruir ou até eliminar a pessoa da vida aqui na Terra? Por que os seres humanos escolhem? Em todas as esferas e todas as gerações até aqui de que nós estudamos, eu gosto muito de estudar história, nós visualizamos que o ser humano, ele sempre preferiu aquilo que é fácil, mesmo que seja destrutivo. Vem comigo aqui, eu tenho uma leitura uma leitura na Carta aos Hebreus, interessante. Já estou terminando, daqui mais uns 5 minutos. Beleza? Tá bom. Perfeito? Uma leitura que está minha esposa falando comigo. Na Carta aos Hebreus, no capítulo 11, quando fala dos heróis da fé, nós temos um ponto de leitura. O ponto alto dessa leitura que eu entendo é esse ponto, acho que é do versículo 25 em diante. Versículo 25 em diante. Se eu voltar no versículo 24, será melhor para você compreender. Vem comigo, ó. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Quando nós lemos o texto com calma, nós entendemos a Deus. O que eu estou observando nos últimos tempos
é que as pessoas estão falando muito de Deus, louvando, cantando, pregando, ensinando, mas não conseguem absorver o Deus pelo qual falamos. Vem comigo. Hebreus 11, versículo 24 em diante diz: Moisés, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E foi a filha de Faraó que salvou Moisés das águas do rio Nilo. Naquela história toda, uma clássica história dos hebreus, quando eles passaram mais de 430 anos na escravidão no Egito. No versículo 25 diz: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, com o seu próprio povo, que era escravizado, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Forte, né? No versículo 26 diz: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Se você ler o 27, está dizendo: pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Isso aqui é um estado de espírito de um homem que acredita no Deus que serve, e que esse Deus que ele está servindo, que é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, ele suprirá todas as coisas. E o ser humano, ele procura o fácil, mesmo falando no nome de Deus. Entendeu? Então, as ofertas que se tem, né, no mundo, por que as pessoas preferem a violência ao invés da paz? Por que as pessoas preferem tomar o que é do outro ao invés de buscar com as suas próprias mãos, com o seu próprio suor? Por quê? Por que as pessoas, por que pessoas bem remuneradas ou remuneradas, recebem bons salários, elas ainda se inclinam a uma vida em que ele tenha que usurpar aquilo que não lhe pertence? E se você prestar atenção, esse tipo de pessoa pode até te convencer do que aquilo que ele apanhou, que ele tomou de alguém, é justo. Não tem aí uma frase que diz: rouba, mas faz. Por exemplo, eu acompanho muito, eu ando nas massas aqui, sou evangelista, a gente ajuda pessoas, ou com uma palavra de ânimo, ou com ajuda, com alimentos, ou com vestimentas, ou com outros tipos de situações que nós nos juntamos, os irmãos, para ajudar essa pessoa que está passando por dificuldades. Ou até com emprego, quando a pessoa precisa, e temos como... Eu não tenho empresa para gerar emprego, mas a gente pode apelar ou pedir a outros que tenha, ou a empresa interessada, a gente passa o nome desse irmão, dessa pessoa, para que ele possa conseguir o seu emprego. Tá. E eu visualizo e convivo com pessoas que ganham um salário mínimo e vive. Com dificuldade, mas vive. No meu negócio aqui, que é uma pequena oficina, eu tenho uma pequena empresa de atendimento, eu também tenho meus custos. A minha energia vem em torno de 500, 400, 500 reais. Só aí já vai o quê? Quase um terço do salário mínimo. Mas aquela pessoa, ela consegue viver com muita dificuldade com o salário mínimo.
Mas por que? Você já fez essa pergunta? Por que pessoas que ganham muito mais se inclinam a tomar o que é dos outros? Porque nós temos também no texto bíblico, acho que se não me engano é Eclesiastes, deixa eu ver se é Eclesiastes mesmo, que diz que no livro de Eclesiastes, não sei se é o versículo 7, capítulo 7, versículo 10, deixa eu ver aqui. Eclesiastes 7 diz, pensamentos a respeito da vida. 7 diz, verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Você entendeu o texto? O texto está dizendo que se a pessoa está num estado difícil, deplorável, ela é mais suscita ao suborno. Uma pessoa simples. Mas isso é uma questão de escolha. Você tem uma pessoa simples, não tem muito o que oferecer, vive com um salário mínimo, com pouco, mas tem também na sociedade aqueles que preferem viver furtando, tirando de alguém, ao invés de trabalhar. É o ser humano que faz as suas escolhas. Em todas as camadas sociais, é o ser humano que faz as suas escolhas. Tem pessoas simples que vivem com pouco, mas também tem pessoas simples que preferem viver uma vida de aventura, que vai levar a ele a riscos terríveis. Mas também nós temos na sociedade pessoas que têm um poder aquisitivo muito maior do que o salário mínimo. Por que essa pessoa ela se inclina a tomar o que não é dele, a usurpar aquilo que não é dele? Isso está no DNA do ser humano. Não que o ser humano foi criado para estas coisas, não. O ser humano ele tem a vantagem, né, sobre si da escolha. E em muitas questões também a escolha depende daquilo que nós queremos. O gozo do pecado é quando eu olho mais para os meus desejos de ter, de possuir, acima da razão, acima dos limites estabelecidos para se viver em sociedade. A Bíblia diz que nós não devemos cobiçar a mulher do nosso próximo. Preste atenção. Aqui uma pessoa simples, no versículo 7 do capítulo 7 de Eclesiastes, que é o livro da sabedoria, diz que se uma pessoa está numa situação de opressão, de dificuldade, sem e inibido de tantas coisas, ela é mais suscita ao suborno. Quando nós vamos para a morte, para quando Jesus e Barrabás foram colocados diante do povo, ali temos um cenário daquelas pessoas que decidiram que deveriam soltar Jesus, prender Jesus e soltar Barrabás, funcionou o suborno. O suborno faz com que aquele que está necessitado, né, possa tomar uma decisão contrária à sua própria crença. Estou falando do suborno de uma pessoa que tem um poder baixo. E aquela que está no nível elevado, que tem todo o tratamento, ganha um bom salário, é um agente público, tem direito à moradia de graça, tem direito ao combustível de graça, tem direito ao cabeleireiro, tem o auxílio, o paletó, mas outros vários tipos de coisas
que ampara esse trabalhador e ainda tem um salário ganhando mais de 30k. Por que ele se inclina? Por que o indivíduo se inclina? Mesmo sendo até um servo de Deus. Porque o gozo do pecado, de você viver uma vida arregalada, acima de todos, no conforto, ir a lugares que muitas pessoas vão passar dessa vida para outra, nunca poderão ir. Quando nós vamos para o livro de Tiago, por exemplo, ele diz, acho que é Tiago 4, o apóstolo Tiago, ele diz uma coisa interessante. Tiago 4, capítulo 1. Não, Tiago 4, do versículo 1 em diante. Vem comigo. Ele diz assim: de onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites? Que nos vossos membros guerreiam? Vem comigo. Versículo 2. Cobiçais e nada tendes. Matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes nos vossos próprios deleites. Versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É só ler as Escrituras. Se nós lermos as Escrituras com entendimento, você pode observar que Deus está usando os seus profetas e apóstolos, homens separados por Deus, para nos advertir que se tivermos cuidado, temos vida plena, temos paz de espírito, temos um bom sono, podemos descansar bem. Mas quando nós se metemos aonde não é para se meter, vem as confusões, a conta chega, você pode até se dar bem agora, você pode até se sobrepor aos outros agora, você pode até humilhar outros agora, você pode até usurpar aquilo que não é seu agora, mas a conta ela vai chegar, e ela chega. A Bíblia diz, não cobiçais a mulher do teu próximo. E vice-versa, a mulher também não deve cobiçar o marido da outra. Um casado deve entender que ele é casado, que ele casou, que ele tem que ter responsabilidade com a esposa dele, que ele não é criança, ele é um adulto. A mulher que casou também precisa ter juízo na cabeça. Não escolheu o marido, não casou, também precisa ter juízo. O homem precisa também saber como tratar a mulher com quem ele casou. A mulher também que casou precisa saber como deve tratar o marido que casou. Porque as tentações, elas sempre existem. Então, numa vida conjugal precisa haver renúncia, precisa haver perdão, precisa haver entendimento. Senão, nós temos essa papelada toda de uma imensidão de divórcio e está todo mundo perturbado. Porque quando nós entramos por essa rota, sequelas terríveis ficam. A sociedade, ela entra num âmbito de insegurança social. Interessante, né? Por que o ser humano ele tem a oportunidade de escolher o bem e ele escolhe o mal? Muitas nações que estão em guerras agora, elas estão em guerra não é porque o povo quer, é porque aquele que governa, ele é ambicioso. Homens, certos tipos de homens, não podem ter poder.
Existe no mundo certas classes de pessoas que acham que as outras classes não têm o direito à vida. E é justamente essas pessoas que muita gente apoia e faz campanha, sabendo que eles mesmos estão ajudando a criar um monstro que irá devorar eles também. O próprio ser humano em si acaba sustentando esse comportamento que será destrutivo não só aos outros que dizem, mas a eles também que irão ajudar a construir. Por causa de quê? Da facilidade, do gozo do pecado. Porque toda má intenção, ela precisa ser financiada. A boa intenção, ela não precisa disso. Ela tem um caminho livre, mas a péssima e má impressão, a má conduta, a maldade que se tem na mente do ser humano, ela precisa ser financiada. E é financiada. A guerra que nós vivemos não é uma guerra cultural, não. É uma guerra espiritual. E tem povos aí que poderiam usar o dinheiro que tem para poder cuidar da sua população, dar uma vida melhor à sua população, mas usa esse dinheiro para poder destruir uma outra nação porque não gosta. É simplesmente como se fosse um membro de família que não gostasse do outro e arrumasse um jeito de eliminar, de sabotar. Vivemos numa sociedade perigosa. Lá atrás nós até entendíamos que talvez faltava conhecimento. As pessoas eram violentas e ignorantes porque nós entendíamos que era falta de conhecimento, mas não é não. O ser humano hoje está pior do que há 30, 40 anos atrás. Eu estava lá, eu era garoto, o respeito era maior. O respeito com os adultos, com os mais velhos, era maior. O respeito de filho para com os pais era maior. Os pais também se davam respeito também. Tinha os problemas? Tinha, que toda a sociedade, seja em qualquer lugar no mundo, tem seus problemas. Mas por que o ser humano escolhe o mal? Porque isso é mais fácil você andar no mal do que no bem. O bem requer de você algumas exigências. O bem estabelece uma linha de limite para nós irmos e pararmos nela. O mal não há limite para fazer. Por isso você vê grandes escândalos de desvio de dinheiro, grandes escândalos na sociedade. Por quê? O ser humano prefere o gozo do pecado, mesmo sabendo que ele vai ser destruído. Eu, particularmente, não sou contra a ajuda a pessoas necessitadas, eu sou a favor. Eu apoio. As ações sociais que as governanças, os governos fazem, seja federal ou seja estadual fazem, eu bato palma. Porque eu também ajudo pessoas. Nós nos juntamos e ajudamos pessoas com dificuldade também. Mas eu sou contra aqueles que têm condições de trabalhar e está à toa recebendo por um dinheiro que poderia estar ajudando uma pessoa realmente necessitada. A pessoa tem saúde, a pessoa é nova, tem condições físicas, mas não quer trabalhar. Quer ficar à toa, entra num programa para receber um valor, se contenta com aquilo. Mas imagina bem se isso continuar dessa forma que está. A massa que trabalha para pagar essa conta não terá como pagar, porque ela aumenta. Mas o necessitado eu sou a favor. Que sejam amparados, cuidados. Mas aquele ou aquela que tem saúde, não. Isso é usurpar do suor das pessoas que saem de madrugada para trabalhar. Hoje, até que eu não faço isso, mas eu saía cedo, tinha vezes que eu não voltava nem no mesmo dia, só voltava no outro dia de tarde.
Eu era garoto com 11 anos de idade, trabalhava todo dia de 6 da tarde às 6 da manhã. Não tinha esse horário 12 por 36, não tinha nada. Era todo dia. Estou aqui. Criei minha família, todos os meus filhos, com muita batalha, com muita luta. E ensinei eles também que eles devem trabalhar para poder trazer o pão para casa. Para que eles pudessem, porque a Bíblia diz para nós que o homem ele ia buscar o seu alimento com o suor do seu rosto. Mas o que as pessoas fazem? O camarada casa quer continuar galinhando. A mulher casa quer continuar fazendo coisas erradas. Todo mundo enganando um ao outro. E isso está tão estranho que até no meio cristão está entrando essas coisas. E muita gente está achando que é normal. Não, estão sendo enganados e o juízo virá. E engraçado, no mundo há muitos tipos de violências radicais, mas quem que é o grande perseguido? São os cristãos. É quando alguém está ali perturbado de mente, os cristãos chegam, oram para aquela pessoa que seja sarada, cuida dela, dá um norte para ela, mas os cristãos estão errados. Se o mundo entendesse que viver em paz é bom, nenhuma nação precisava guerrear contra a outra. Você está vendo uma guerra acontecer aí, tem várias guerras acontecendo aí. Alguns até falam, por que os estados estão atacando aquele país? Mas lê o histórico. Você não pode pegar no meio da meada. Para você entender cenários, você não pode ir no meio. É igual uma pessoa ler um versículo bíblico e não entender o contexto. Lê um versículo bíblico, fala aleatoriamente, não traz edificação a ninguém, a pessoa que está ouvindo não entende patavina de nada, porque não tem contexto. Ele leu o texto, cadê o contexto? Cadê o motivo? Toda situação bíblica, seja profecia ou palavra, ela precisa de contexto. Nada aqui foi escrito por acaso. Inventou uma ideia, colocou, não. Houve uma necessidade. Aí a pessoa lê um versículo, fala algumas das coisas, até faz sacudir o povo, mas chega no final, você vai perguntar, fulano, o que você entendeu? Não, eu só gritei, não entendi nada. Por isso que muitos não conseguem absorver a Deus. Está ali, participa. E virou até uma questão de satisfação momentânea. Vai lá, ouve 2 horas de palavra ou de louvor, dá aquela aliviada, daí a pouco está tudo de novo, mas a pessoa não quer aceitar que aquele que regenera a nossa alma, de fato, entre na nossa vida. Porque para isso acontecer, eu tenho que abandonar as antigas práticas. A sociedade pode até acreditar que esse tipo de comportamento que nós estamos vendo aqui acontecer nos dias atuais, parece que é até normal. Se você assistir algum filme, se você entrar num stream que tem esses filmes, você vai observar que a maioria das listas de filme está ensinando a pessoa a roubar, furtar. É como se fizesse apologia ao furto, ao roubo. E o ser humano perde a vergonha da cara de ir buscar com seu próprio esforço o pão para sua casa. Aí vai ali querer tomar de alguém. Ou ele pode partir dessa vida para outra, ou ele pode fazer a outra pessoa que não tem nada a ver, o inocente, trabalhador, partir dessa vida para outra. É o que nós estamos vendo na sociedade. Não dá para assistir nem os telejornais. Existem programas específicos que mostram essa violência. Se o ser humano realmente desse valor ao que é viver em paz, não precisaríamos nem ir para o céu. Deus não precisaria tirar ninguém daqui. Deus não precisaria buscar os escolhidos.
que estão procurando viver uma vida separada. O que temos é muita gente enganada com falsos discursos. Você, nesses últimos dias, você deve prestar atenção no que você vai ouvir. Você vai ouvir muitos ilusionistas iludindo você que ele é bom, é o paladino, que é o tal que vai fazer, depois de eleito, faz tudo o contrário daquilo que te falou. Tem vários desses aí que você deve prestar atenção, que está falando há mais de 20 anos, que vai resolver. E quando é eleito, faz totalmente contrário daquilo que prometeu. E continua enganando, porque 4 anos não passa tão rápido assim. E vamos embora. Então, se você não prestar atenção, se você tiver preguiça de pensar, você vai achar que essas coisas que nos consomem e destrói a nossa vida e nos tira da direção de Deus, você vai pensar que essas coisas são certas, e não são. Quando alguém vai ali, na sociedade aqui, o trabalhador está ali, ele sofreu o mês inteiro, ele recebe seu salário, ele é assaltado, aquela pessoa que fez isso trouxe tristezas para uma família. E essa pessoa que fez isso, em algum momento, sofre um revés, vai trazer tristeza para a sua família, que não educou essa pessoa para isso. Mas nós vivemos numa sociedade em que o ser humano vive buscando o que é mal. Em Efésios, para nós encerrarmos, já passou de 30 minutos, Efésios 5 e 15, ele fala para a gente assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Há uma diferença, irmão, quanto a ser sábio. A Bíblia diz que o sábio desvia-se do mal. Não está falando nem de conhecimento acadêmico. Não. Não. Conhecimento acadêmico é para uma coisa, porque tem muita gente que estuda, mas é um ignorante. Só estudou para poder ter uma profissão, mas ele não estudou para aprender a lidar com o seu próximo. Se bem que nos cursos de técnicos de faculdade tem aquela disciplina que trata desse assunto. E alguns têm até antropologia que fala relações humanas, outras relações humanas. Só que aqui está dizendo, no versículo 15 do capítulo 5 de Efésios: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio. O que é o nécio? É aquele que está desprovido de conhecimento. Não presta atenção em nada. A maior parte das pessoas que nós vemos que usa o smartphone, só vê porcaria na internet. Você pergunta aí, você viu aquela notícia? Não vi. Alguns, quando chega o tempo de eleição, ele vota de qualquer maneira. Ele não estuda. Talvez ele está votando contra ele mesmo. Talvez ele está validando uma perseguição contra ele mesmo, por não buscar. O nécio, ele não se preocupa em se informar. O nécio não se preocupa. Isso está tanto dentro da igreja e fora da igreja. O nécio é aquele que tanto faz, tanto fez. Está ali. Não aprende nada. Remindo o tempo, ou seja, dominando o tempo que você tem. Você tem 24 horas. Das 24, entre 6 e 8 para dormir. Sobrou agora o quê? 16 horas. Dessas 16, você tem 10 para trabalhar. Das 10 para trabalhar, você tem 6 horas de tempo vago. Está fazendo o quê? E muita gente procura o que não perdeu. Você que é jovem, você tem que estudar para se preparar para a vida. Porque o tempo, ele vai cobrar isso. Vai cobrar a conta. Nós envelhecemos.
Eu tô observando algumas coisas acontecendo na sociedade que muitos estão esquecendo que o tempo, ele é uma sentença. E que nós não vamos ficar inteiros toda a vida. Vamos cansar, vamos envelhecer, vamos perder a força, perder o ânimo, perder a capacidade de produtiva. E muitos querem contar com a sorte. Isso dentro e fora da igreja tem essas coisas. A pessoa está lá despreocupada da vida. O apóstolo Paulo dizendo assim, remina o tempo porque os dias são maus. E são mesmo. Versículo 17, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. É aqui que eu estou dizendo. O ser humano está ali falando em Deus, mas não entende a Deus. Ouvir isso que eu estou falando agora, para muitos incomoda. Você pode ver que os vídeos não dão muitas repercussão. Por quê? Porque incomoda, mexe com o nosso íntimo. Nós não gostamos de ouvir uma palavra concreta que nos cobra um pouco mais de responsabilidade. Está no DNA do ser humano buscar o que é fácil, mesmo sabendo que o fácil será destrutivo e letal na sua vida. Quantos que deixaram de viver uma vida pautada na obediência, na honestidade e entraram por uma rota perigosa e letal? Porque ele sabe que se ele continuar nessa vida, ele não vai, daqui a pouco ele não existe mais. O apóstolo Paulo diz, não vos embriagueis com o vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. No caso cristão, para você se encher do Espírito, você precisa produzir o fruto do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Está aqui em Gálatas. Fruto do Espírito. Né? A partir do versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esse é o fruto do Espírito. O Jesus falou no Evangelho de João, acho que se não me engano, capítulo 15, Jesus falou, se vocês fizerem isso, acho que é o 15, né? Saberão que vocês são os meus discípulos, que realmente aprenderam comigo. Minha bateria já está acabando. Jesus fala aqui no capítulo 15, a partir do versículo 1, que ele é a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Né? Ele diz assim, se vós estiverdes em mim, no versículo 7, e as minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedires em meu nome eu farei, será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Olha, assim sereis meus discípulos. Aleluia. Então, essa é simples. Não há. Alguns têm uma mania de dizer que ser crente é sofrer. Claro que o crente, para enfrentar todas as mazelas do mundo, ele passa por uma linha de rejeição, de isolamento, de esquecimento, de até sofre agressões verbais.
Ok. Mas Jesus falou no capítulo 11, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ser crente não é peso, né? Travou aqui, rapaz, eu acho que vai desligar. Tá certo? Ficamos por aqui, eu acho que travou a gravação. Ficamos por aqui, que Deus abençoe a sua vida, já tem 40 minutos, o smartphone está acabando a bateria. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo. Espero que nosso bate-papo aqui te ajude. Tem dúvida, pergunte. Se eu conseguir responder, te responderei. Se não, procurarei mais informações para te dar a resposta que você precisa. Deus abençoe a sua vida em tudo, no nome de Jesus.